Pastor, mas a terapia me ajudou. Ajudou mesmo? Será? Tem um princípio na psicologia, das terapias de modo geral, que realmente faz com que você se sinta bem. A psicologia ela rouba um princípio bíblico para que você se sinta bem, mas usa-o de um modo maquiavélico. Quer saber qual o princípio bíblico a psicologia usurpa e distorce para trazer alívio às pessoas? Então curta, comente, se inscreva, nunca te pedi nada, comente alguma coisa, pelo amor de Deus. Bora para mais um vídeo. Primeiro, vou mostrar para vocês isso aqui. É óbvio que isso aqui é ficção, gente, mas é legal, vamos lá. O filme é A Máfia no Divã, né? É isso, vamos lá. Olha, pode parecer estranho, mas você sabe que eu me sinto melhor depois que tirei tudo aquilo do peito. Eu sinto como se tivesse tirado um peso. Você é dos bons. Olha, que eu... Doutor, obrigado. Sr. Vitti, eu não fiz nada. Ah, fez sim. Não, eu não fiz nada. Você fez sim. Eu O não meu fiz. peso saiu. Onde é que ele está? Sei lá. Você é bom. Não. Você é bom. Você é bom. Vou manter contato. Não, por favor. Só mais uma coisa. Se eu falar com você e eu virar fresco, eu mato você, entendeu? Pode definir fresco? Porque sentimentos podem Eu viro brotar fresco e você morre, tá? Tá É aqui. simples. Eu não assisti ao filme, não sei se no filme depois... Ele é um mafioso. E essa cena, pelo menos, é exatamente isso. Tá com um monte de problema, porque ele é um mafioso, mata gente. E agora ele se sentiu bem. Não significa que ele deixou de ser mafioso. Vai continuar matando gente, tá vendo? Ó, eu vou te matar. Mas ele tá bem. Por quê? Porque na terapia é isso. Você põe pra fora e é óbvio que você se sente bem. O simples fato de colocar pra fora faz com que você se sinta bem. E é assim que a psicologia ajuda. Ela provê alívio sem arrependimento. Eu falava algo parecido com isso aqui, lá nos meus stories. E aí uma pessoa comentou, pastor, obviamente isso aqui eu sempre peço para as pessoas, tá, gente? Se eu posso compartilhar. Pastor, quer uma boa? Um membro da equipe de louvor procurou meu esposo para conversar. É um homem crente, tranquilo, sério. Ele disse que está afastado do trabalho e começou a fazer terapia. Seu psicólogo disse que ele precisa se livrar de tudo que está deixando ele doente. Ele disse que o psicólogo falou para ele pedir demissão do trabalho e abandonar a esposa e o filho que é autista, porque tudo isso está deixando ele doente. Depois que ele fizer isso, ele vai se sentir melhor. Esse é o objetivo da psicologia. Já falei isso em outros vídeos. Fazer com que você se sinta melhor. Você está querendo abortar? Lembra o que Richard Gans, no seu livro Psicobaboseira, disse? Quando eu era psicólogo, tinha uma mulher querendo abortar. Se ela iria abortar ou não, não faria diferença alguma. A minha função não era isso. Dizer, faça isso ou não faça. Minha função era ajudá-la com a decisão dela. E nesse sentido, então, isso aqui que eu ouvi, que eu acabei de ler, isso é um mau psicólogo. Não, não é. A função do psicólogo é fazer com que a pessoa se sinta melhor. A psicologia, em essência, é ateísta. O Conselho de Psicologia declara, você não pode, o psicólogo não pode imprimir ali, levar para o consultório suas convicções filosóficas, morais e por aí vai. Religiosas. Ele só existe para ajudar o cliente a se sentir bem, de acordo com as crenças dele. Se ele crê que pode abortar, ela pode abortar e vai se sentir bem com isso, cabe ao psicólogo apenas ajudá-la nessa decisão. Então é aquele memezinho do Satanás, lembra? Vai, faça, se te faz feliz, faça. É basicamente isso. Eu lembro uma irmã de minha igreja, contando que ela foi ao psicólogo, estava lá angustiada, e ela falou para o psicólogo, eu sei, às vezes eu sinto vontade de gastar dinheiro, ir lá comprar um monte de coisa. E ele disse, faça. E não. Ele não está sendo um mau psicólogo. Todos são assim, eu já ouvi. Eles não estão ali para... É o cliente, gente, o cliente tem razão. O psicólogo, então, ele funciona como uma avalista, uma autoridade que nos autoriza a fazermos aquilo que a gente quer fazer. Então, a terapia, como a gente viu aqui no mafioso, em relação a esse mafioso, ela te ajuda mesmo, você se sente aliviado. Porque ela se utiliza de um princípio bíblico, mas de maneira maquiavélica. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, somos curados. O que significa isso? Pegando a própria experiência prática, o possível sentido é este. Quando nos abrimos para alguém, nos sentimos aliviados. Eu sou pastor há 20 anos. A maioria das pessoas que eu aconselhei que foram ao psicólogo me disseram isso, olha, na maioria das vezes eles não dizem nada. Eles só ouvem. Os psicólogos apenas ouvem. E simplesmente porque a gente coloca para fora, a gente se sente bem. E esse relato de que psicologia somente ouve, na maioria das vezes, tem tudo a ver com essa essência da psicologia.
ateísta que é, ela não crê em valores morais absolutos, em certo ou errado. De modo que ela não existe para lhe dizer o que é certo. Ela existe apenas para te ajudar com as suas decisões. Né? Eu mencionei agora há pouco, artigo 2 do Conselho de Ética da Psicologia. Ao psicólogo é vedado induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções. Né? O exemplo que eu dei do Richard Gans, era psicólogo, mas percebeu que a psicologia, quaisquer que sejam elas, eram contrárias à fé cristã, justamente porque a fé cristã declara que Deus é a fonte do que é certo e errado, e do que devemos fazer com as nossas vidas. Já a psicologia não crê em Deus, portanto, ela não crê no certo e errado. Aquilo que o paciente acha que é o certo, é o certo. Ao certo. E é isso que o psicólogo deve fazer, ajudar as pessoas em suas decisões, como o Richard Gans disse. Chega lá a pessoa querendo abortar, não cabe a ele dizer não faça isso. E ele disse que a psicologia não tinha nada a oferecer, apenas réplicas fúteis. Por quê? Porque a psicologia é ateísta, logo não crê em verdade absoluta. A pessoa, portanto, deve procurar a verdade nela mesma. E aí então, o Richard Gans disse, se ela desse à luz ou matasse o bebê, seria quase irrelevante para a situação da terapia. Escreveu isso no seu livro Psicobaboseira, página 76. O importante é apenas ajudá-la com a decisão que ela quiser tomar. Portanto, sem Deus, não temos um critério absoluto de certo ou errado. E assim, na psicologia, o homem se torna Deus. E a noção que ele tem de certo e errado é que é o correto. E o psicólogo não está ali para impor sua convicção religiosa, filosófica ou moral, como declara o Conselho de Ética, mas apenas ajudar as pessoas com as decisões que elas tomam, que elas acham mais acertadas. A Bíblia diz que no fim dos tempos os homens iriam se cercar de falsos mestres que iriam pregar aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Foi Paulo quem disse isso. Quando um falso pastor prega aquilo que o povo quer ouvir, ele está sendo falso. Ele está negando o seu ofício. Quando um psicólogo fala aquilo que o cliente quer ouvir, ele está cumprindo exatamente a função para a qual ele foi designado. Muitas pessoas põem para fora seus problemas e pecados num consultório e saem de lá aliviadas, mas não arrependidas. Como a gente vê aqui, ó. Aqui no mafioso, que falou, eu vou te matar. Afinal, o arrependimento só o Espírito Santo pode produzir, não é mesmo, pastores? Ou Freud pode produzir. Não era quando o Espírito Santo viesse, o Espírito Santo é que convence do pecado do juiz da justiça? Ou Freud, Rogers, Watson, Skinner, eles podem, com suas técnicas, prover o arrependimento. A falsa religião, ela tem o poder de enviar as pessoas ao inferno em paz com seus pecados. Em relação aos falsos pastores que só falam de amor e não chamam as pessoas ao pecado, ao arrependimento. Então a falsa religião tem o poder de enviar as pessoas ao inferno em paz com seus pecados. As enviam tranquilamente, elas vão tranquilamente para o inferno. Se a falsa religião faz isso, a verdadeira psicologia também. Só o Evangelho confronta os nossos pecados, pois a palavra de Deus é como um martelo que quebra a penha. A penha é o nosso coração endurecido pelo pecado. A palavra de Deus é como espada que rasga a nossa alma e expõe os nossos pecados, diz a Bíblia. Já a falsa religião e a verdadeira psicologia acobertam os nossos pecados. Olha como que falsa religião, a psicologia, pode prover alívio. Rogers foi um filósofo. Ele abandonou sua esposa doente e trocou a sua esposa por outra. Ele sentiu muita culpa. E sabe como ele aliviou sua culpa? Por meio de espiritismo. Ele foi lá, entrei em contato com a mulher dele, com o espírito da sua esposa, que o perdoou. É tipo Chico Xavier, que dizia receber mensagem dos mortos. Pense nisso. Você foi um cafajeste, abandonou sua esposa. Na saúde ela estava com você estava com ela. Mas na doença você a abandonou. É claro que a culpa pode aniquilar a sua felicidade. E aí você vai a um médium, que diz receber o espírito de sua esposa, e sua esposa lhe diz, meu amor, eu te entendo. Você fez aquilo, mas eu te entendo, eu te perdoo. Você vai ou não vai se sentir aliviado depois disso? A falsa religião provê alívio. Pense, por exemplo, no catolicismo. No catolicismo, o batismo salva. Mas se a pessoa passou a vida inteira no pecado, não teve nenhuma manifestação de fé genuína, basta ir para o purgatório. Ela vai para o purgatório, os pais pagam pela missa de 7º dia, está resolvido. Está resolvido. Essa mentira provê ou não provê alívio? Meu filho viveu a vida inteira errado, ele nunca manifestou fé em Cristo, mas ele foi batizado na igreja católica, o batismo salva, logo ele está no purgatório. Provê ou não provê alívio? Claro que provê. Tá vendo? Seja na falsa religião, na psicologia, há muitas filosofias que podem prover alívio. Mas é verdade? Está te ajudando mesmo? Além disso, um artigo publicado na revista Time em 1979, intitulado Psiquiatria no Divã, ela questionava a psiquiatria e a psicologia. Esse artigo questionava a psicologia e a psiquiatria. Algumas perguntas no artigo.
É necessário diploma para conversar com uma pessoa e dizer que ela está sendo dura consigo mesma? Eu postei recentemente nos meus stories uma mulher que estava lá no consultório com o psicólogo, ela e o marido. E a mulher não deixava o cara sair nem para a padaria sozinho. E aí o psicólogo perguntou, qual é a sua definição de companheirismo? E aí ele deu uma definição de companheirismo. O que isso tem a ver com medicina? Porque eles alegam ser médicos. Nada. Isso é aconselhamento. Que ele fez a partir de uma filosofia, de uma noção de certo e errado. O que isso tem a ver com ciência? Ciência natural? Nada. Continuando, as perguntas do artigo da Times diziam o seguinte, se a psiquiatria é tratamento médico, ou a psicologia também, por que seus praticantes não conseguem apresentar resultados científicos verificáveis, como os resultados obtidos por outros médicos? O artigo ainda falava sobre alguns estudos que avaliavam a eficácia das terapias, pois há mais de 500, e uma em contradição com a outra. Os estudos revelaram o seguinte, que apenas 1/3 dos pacientes relatavam melhora. E ainda assim se questionava isso também, porque se de fato isso se devia à psicologia ou à psiquiatria. Afinal, por exemplo, quem se divorciava, depois do choque, a maioria melhora naturalmente, de qualquer jeito. À luz da Bíblia, portanto, a psiquiatria e a psicologia nos ajudam mesmo? Melhora? E aqui, obviamente, não estou falando de doenças reais. Quando de fato o cérebro tem problema, quando de fato alguém tem uma normalidade física. Aí a medicina é uma bênção, a ciência natural uma bênção. Estamos falando aqui de problemas comportamentais, de que não são doenças. À luz da Bíblia, a gente pode receber ajuda de homens ímpios que, em sua maioria, fizeram a sua psicologia justamente em revolta contra o cristianismo? Claro que não. Faz você se sentir aliviado em relação aos seus pecados, mas você continua com seus pecadinhos ali. Além disso, a quantidade de gente imensa que continua gastando dinheiro ou outros que estão dopados é para a gente pensar que a libertação de pecado e que o único que pode nos fortalecer diante dos nossos sofrimentos em momentos difíceis é Jesus Cristo de Nazaré.